A paz do Senhor, amados e queridos irmãos do meu canal. A todos vocês que estão no meu canal, se inscreva, deixa o like. Sou muito feliz por ter você como inscrito no meu canal. A Bíblia diz assim, no livro de Ezequiel, capítulo 37, Vale de Ossos Secos. A Bíblia diz, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale de ossos cheios. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muitíssimo secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetiza a estes ossos secos. Ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, o soberano. A estes ossos farei o espírito entrar em vós, e vós tereis vida. Porei tendões, e vós farei aparecer carne sobre vós, e cobrirei com pele. Porei um espírito em vós, e vós tereis vidas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei, verso 7, eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de mãos, e não havia mais espírito nele. A seguir ele me disse, profetiza ao espírito, filho do homem, e digas, assim diz o soberano Senhor, vem dos quatro ventos, e o espírito sopre desses mortos, para que viva. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaleceu. Fomos exterminados. No livro de Ezequiel, capítulo 37, nós vemos o resumo. Resumo de quê, missionário Janderson? O resumo da nação de Israel. A nação de Israel, ela chegou a esse resumo. Que resumo? O resumo da desobediência. Por quê? A Bíblia diz que Ezequiel era sacerdote. Ele foi levantado como profeta no tempo daquele momento. A Bíblia diz que Ezequiel estava em Jerusalém e ele sofreu um ataque babilônico. Ou seja, ele sofreu um ataque babilônico. A Bíblia diz no primeiro capítulo de Ezequiel a grande visão que ele teve. A grande visão que ele teve. E naquele momento que ele tem uma visão, Deus escolhe ele como profeta. No capítulo 2 fala do chamado dele. Mas o que eu quero falar é que Ezequiel foi levantado a profetizar a um povo rebelde, a um povo obstinado de coração, a um povo que adorou falsos deuses, deus de ouro, deus de madeira. O povo de Israel, o maior pecado deles era idolatria. Deus detesta idolatria. É tanto que ele fala na Bíblia Sagrada, no livro dos 10 mandamentos, no livro de Êxodo, capítulo 22, o Senhor fala dos 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não farás para ti outro Deus ou imagem de escultura. Ou seja, Deus detesta idolatria. Mas o que você quer dizer? O que você quer falar, Jesus, com essa palavra? Eu quero te dizer, irmão, qual é a sua idolatria? Hoje, a idolatria não é só adorar deuses. A idolatria é adorar coisas mudando. A Bíblia diz, quem quer ser amigo do mundo se constituísse inimigo de Deus. Ou seja, se eu amo o mundo, eu não sou amigo de Deus. Eu sou inimigo de Deus. É a Bíblia que está falando. Ou seja, a idolatria, seja no celular, seja também no jogo de futebol ou em qualquer área da sua vida. Eu digo uma coisa a você, irmão. A idolatria é um dos pecados maiores que Deus detesta. E a Bíblia diz que o povo de Israel, a nação de Israel, estava morta espiritualmente. E Ezequiel foi levantado no capítulo 37 para profetizar a respeito dele. A Bíblia diz no capítulo 37, no verso 3, o Senhor pergunta, poderão viver esses ossos, filho do homem? E Ezequiel diz, Senhor, só tu sabes. Ezequiel estava dizendo, Senhor, tu tem o poder, Senhor, de transformar essa nação de Israel que está morta espiritualmente por causa da desobediência dele e tornar a ter vida. E a Bíblia diz que voltou a ter vida. A Bíblia diz que teve vida. Eu quero te dizer, irmão, a nação de Israel desobedeceu ao Senhor. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, mas eu quero te dizer que vai ter vida nesse projeto. Eu quero te dizer que vai ter vida nesse vale.
Esse vale que você está passando não é para a sua ruína, mas sim é para a sua vitória, é para o seu fortalecimento espiritual. Talvez você não entenda hoje, mas a Bíblia diz, no capítulo 13 de João, no verso 7, Jesus responde aos discípulos: o que eu faço hoje vós não entendeis, mais tarde porém entenderá. A Bíblia diz que Jesus estava lavando os pés dos discípulos como um sinal de civil. Mas por que você está falando isso, James? Eu quero te falar, talvez você não esteja entendendo. Talvez você não esteja entendendo o vale que você está passando. Talvez você não esteja compreendendo, mas é nesse vale que o projeto será realizado. É nesse vale que o nome do Senhor será glorificado. Ezequiel obedeceu e ele profetizou conforme a ordem dada de Deus. Deus já dando a ordem a você hoje: profetiza a esses ossos secos. Profetiza a esse vale que você está passando. Seja na área financeira, seja na área espiritual ou na área amorosa. Deus tem poder para restituir. Deus é especialista em se restituir. Deus tem poder para fazer. A Bíblia diz que Ele faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos ou imaginamos. Ou seja, você pede uma coisa, mas o Senhor te dá em dobro, porque é o prazer de Deus abençoar teus filhos. E a Bíblia diz que o povo de Israel estava morto espiritualmente. Ezequiel profetizou, voltou à vida, mas tinha que profetizar novamente. Ou seja, Deus não quer só que nós profetizemos, Deus quer que nós tenhamos fé. E a fé é o que faz a diferença. A fé é o que faz você ver sem enxergar. Você não está vendo, mas você está crendo. Ezequiel, naquele momento, ele estava no vale de ossos secos e ele profetizou. E houve um reboliço de ossos. Ou seja, o reboliço do Senhor não é para espalhar, é para juntar. Porque aqueles ossos que estavam ali, naquela nação de Israel que estava morta espiritualmente, juntaram os ossos. Juntou osso com osso, tendão com tendão, carne com carne e voltou a ter vida. Porque o que Deus traz é vida. O que Deus faz é união. Deus não é divisão. Deus une. A igreja é unida por Jesus Cristo. Ezequiel foi levantado para profetizar. A Bíblia diz, no capítulo 10, diz assim: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam a vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles disse: nossos ossos secaram, e nossa esperança desvaneceu, fomos exterminados. Mas Ezequiel foi levantado. E Deus está dizendo a você hoje: você é Ezequiel. É você, Ezequiel, que eu vou levantar. É você, Ezequiel, que eu vou levantar a profetizar. Não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando, mas Deus te diz: profetiza. Há poder na palavra liberada. A nossa boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Através da nossa língua, nós podemos abençoar pessoas. Ou seja, a Bíblia é palavra de vida. A Bíblia traz vida. E Ezequiel mostra nesse capítulo 37, através da autoridade que Deus deu a ele. E ele profetizou e houve um reboliço. E aquele exército voltou a ser vida. Porque Deus não ia deixar a nação de Israel morta. Deus sempre traz restituição. Eu quero te dizer, irmão, assim como Deus restituiu aquela nação de Israel, que estava morta espiritualmente naquela visão que Ezequiel teve, Deus está restituindo sua família hoje. Deus está restituindo sua casa. Tem restituição da parte de Deus na tua vida. Amém? Se você crê, receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. E nesta oração eu quero orar dizendo, Pai, assim: Pai, abençoa, Senhor, cada um, Pai, que está, Pai, neste canal. O Senhor venha guardar, Senhor, livrar-os, Pai, de todo mal. Que os teus anjos, Pai, venham estar brindando e protegendo-os por onde ele for. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que as bênçãos do Senhor, que a prosperidade e que as portas abertas venham se abrir, Pai, porque Tu és um Deus que abre porta onde não tem porta. Pai, cura a enfermidade do Teu povo. Pai, livra eles, Pai, de todo mal, Pai. Tua palavra diz que 1000 cairão ao Teu lado, 10.000 à Tua direita, mas nós não seremos atingidos, pois nós somos Teus. Pai, abençoa cada um que está nesse canal. É assim que eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.